Evite as maledicências. Jamais critique seu supervisor ou seus colegas de trabalho na presença de outros funcionários ou dos enfermos, tá? Nós temos que observar que ética é saber o que é certo e o que é errado, tá? Uma coisa que nós temos que nos policiar é na questão do nosso sentimento. Muita gente, né, tem o hábito de falar alto, gritar, eu falo mesmo, eu sou assim, se eu não falar eu vou explodir, tá? Então que se exploda, porque ética não é isso. Ética é ter um bom discernimento do que é certo e o que é errado. Então você pode, muitas vezes, não gostar do seu colega de trabalho, não gostar do seu supervisor, porque ele, na verdade, a função dele é cobrar, é desenvolver o trabalho, e muitas vezes ele cobra, tá? E você, às vezes, com raiva, em uma manifestação, né, de um euforismo, você acaba criticando ou falando, tá, coisas indevidas sobre aquele profissional. Você não pode esquecer que todos são profissionais, todos respondem juridicamente, tá bom? E é muito feio quando você critica as pessoas, porque isso demonstra que você não tem ética, tá? Porque o discernimento é um discernimento lógico. Todos sabemos, na verdade, o que é certo e o que é errado. Todas as vezes que você vê algo errado em alguém, que você, às vezes, publicamente critica, tá? As pessoas observam você e pensam, será que ela também é criticada pelas falhas que ela apresenta? Tá? Então, o profissional, ele se mantém em silêncio, tá? E o mecanismo que nós usamos para a nossa comunicação, tá, dentro do nosso setor, com chefia, com direção, é a comunicação verbal e a comunicação escrita para com as pessoas certas. Quando nós estudamos administração e enfermagem, nós vamos ver escala, tá, ascendente, descendente, saber quem é quem administra, quem comanda, quem faz. Tá? E o técnico de enfermagem, ele é comandado por um supervisor de enfermagem, dentro dessa dinâmica aí do setor de trabalho. Tá? Então tudo ele reporta a ele. Então eu não posso nunca, se eu tenho algo contra o meu colega de trabalho, eu passo para o meu supervisor, tá? E vou relatar isso no livro de ordem e ocorrência, tá? Para que seja tomada uma decisão lógica, tá bom? Para que eu não me disponha, na verdade, com esse colega e, na verdade, eu possa pagar pagar um preço, tá? Por desacato ou até mesmo tá ferindo o código de ética, tá bom? Isso existe. Então eu tenho que pensar muito nisso. O profissional é aquele que tem um bom discernimento. Durante o nosso período dessa disciplina, nós vamos montar esse nosso perfil profissional, certo? Tá? O profissional, ele pensa com lógica, com clareza, com determinação, tá? Então isso é muito importante. Então evitar essas maledicências, até mesmo com o nosso colega de sala de aula, né? Às vezes a gente observa, tem turma, nossa, que briga, tem gueto, é um grupinho aqui, outro ali, e depois lá no estágio, vê que está fazendo estágio do lado da pessoa e tem que falar. Então, o ser humano, ele tem na verdade, que ter esse bom discernimento, tá? Assim, quando você critica alguém, você critica, mas será que você, na verdade, apresenta alguma característica, né, negativa, tão quanto aquela pessoa que você criticou? Tá? Então o profissional, ele pensa com muita lógica, tá bom? Então nós vamos ter que desenvolver essa capacitação, tá bom? Dentro desse nosso perfil ético profissional. Respeitar sempre a intimidade dos seus pacientes, clientes. Bata de leve a porta, tá, ao entrar nesse quarto. Claro, muitas vezes o SUS, a enfermaria, às vezes nem porta tem, tá? Mas isso não tira a ação biogênica de você tratar o seu doente como deve ser tratado, tá? Isso é um ato biogênico, tá? O biocídio, na verdade, ele despersonaliza o doente, você maltrata o doente, é chamado ato biocídio, tá? Mas nós vamos trabalhar com ato biogênico. Cubra, tá, o seu doente, o seu cliente, antes de executar qualquer tipo de posição. Porque às vezes o doente está debilitado, tá? Você coloca ele numa posição lateral, que é chamada posição de Siemens, né? Quando você olha, tá, ele pode estar nu,
tá? Ele vai ficar com o glúteo, né? Tá? Lá com o bumbum pro lado, tá? De fora. Isso, na verdade, ninguém gosta, tá? Eu acho que nenhum ser humano gosta de ser exposto ao ridículo, tá? Ou até mesmo ser exposto sem necessidade. Imagino que cada um de vocês, tá, estejam no acolhimento dentro de um setor hospitalar sobre cuidados e de repente você vê que muita gente está te olhando e você não tem um lençol para se cobrir e você está, na verdade, tá, com peças, né, de roupa, tá, que muitas vezes a gente acolhe o doente, ele nu, tá, e a roupa que vem está suja, está queimada, está rasgada, tá com muito sangue, então ele tem que tirar essa roupa na hora que vai fazer esse banho admissional. Então, por muitas vezes ele fica nu, tá bom? Então, cabe a cada profissional se preocupar com isso. Então, para qualquer exame que seja lateral, tá, ventral, que é a barriga para cima, tá, dorsal, que é a parte das costas voltado para a cama, tá, posição litotômica, tá, com abertura de pernas, ginecológica, com as pernas suspensas, tá, gênero peitoral, que é terrível, que a pessoa fica com o peito voltado na cama, numa posição parecida à posição de 4, né, com os joelhos na base da cama. Então tudo isso expõe muito a privacidade do nosso doente e ninguém gosta, tá, de ficar exposto, tá? Então isso é muito importante. Cuide para que haja sempre lençóis disponíveis para os exames e posições terapêuticas, nós acabamos de falar, tá bom? A ficha do cliente contém informações privadas. Essa ficha aqui é chamada de prontuário. O prontuário, na verdade, é um documento, tá, legal que diz respeito a determinada pessoa, que é o doente, ou fato ocorrido com o mesmo. Então, esse prontuário, tá, ele na verdade é do doente e tem tudo sobre o doente, tá, da vida, tá, pregressa e da vida atual dele ali, naquele prontuário. Então, contém informações privadas e devem ser guardadas, tá? Apenas as pessoas diretamente envolvidas no seu atendimento podem ter acesso a elas, tá? Porque muitas vezes você vê as pessoas querendo o endereço, tá? E você vai ver coisas que acontecem dentro de uma unidade, às vezes, que é lúdico, tá? Familiar que às vezes chega querendo pegar uma informação, quer pegar uma assinatura, quer colher uma digital, tá? Quer colher informações e usa a enfermagem às vezes com essa intenção, com essa ponte, tá? Às vezes são os advogados que chegam querendo saber, né, para dar entrada em alguns processos aí com relação a se for, né, acidente, né, em via pública, tá? Tem DPVAT, então tudo isso, né, é muito excitante para aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. E a enfermagem não pode passar nenhum tipo de informação e não pode de forma nenhuma, porque isso é antiético. Caso isso aconteça, você vai pagar judicialmente com isso. Demonstre respeito por seus colegas de trabalho em qualquer ocasião. Seja leal aos seus chefes, trate-os assim como os seus pacientes, tá? Pelo sobrenome em sinal de respeito. Nada de usar termos, tá, que não são convencionais. Vovô, vovó, chuchu, anjo, né? Nem pensar em falar isso, tá? Esses pseudônimos não podem ser usados, tá? Você vai usar, na verdade, o nome ou o sobrenome do doente, tá? Isso aí, tá? Você mostra respeito àquele doente que você está acompanhando de fato, porque você sabe o nome dele, tá? Você, na verdade, quando assumiu o plantão, você pegou o prontuário, tá? Você foi fazer a visita lá no leito daquele cliente acompanhando o enfermeiro, porque a visita tem que ser diária, tá? Tem que ser feito um processo de enfermagem, tá? E esse processo cabe ao enfermeiro ou ao técnico ir ao leito, tá? Você não pode assumir um plantão sem tomar ciência, na verdade, da condição do seu doente. Então, quando você chegar no leito, tá? Você abordar o seu cliente, aborde ele pelo nome dele, ok? Tá? Aceite suas responsabilidades de bom grado, antecipe-se ao chamado do paciente, isso é muito importante. Você às vezes vê o doente, sabe, angustiado com uma ação, você às vezes passa, vira o rosto, eu estou com preguiça de ir lá, eu não quero ir, isso não pode acontecer, tá? Então, essa antecipação,
tá? Ela faz parte da sua ética, tá? Desses bons costumes que você carrega com você também, tá? Em realmente dar assistência integralizada ao doente. É importante que você não exceda suas responsabilidades nem suas habilidades. Conheça bem o seu trabalho, tá? O técnico, nós temos o enfermeiro, nós temos o técnico. Hoje, o Corém determina muito o que é função do enfermeiro e o que é função do técnico. Exemplo, tá? Há muitos anos atrás, o técnico fazia a técnica de passagem de catéter vesical de demora, tá? Pega-se um catéter, na verdade, introduz pela uretra na intenção de drenar, acompanhar, tal, tudo isso com relação à diurese, à urina do doente. Só que o cateterismo vesical, o CVD, o cateterismo vesical de demora, tá, é uma das técnicas que mais contamina dentro desse perfil, tá, de contaminação aí por infecção hospitalar. Então, o Corém determinou que o técnico não fizesse isso. Quem faz é o enfermeiro. Tá? O enfermeiro que norteia, tá, as técnicas mais invasivas tem que fazer e controlar, na verdade, esse cateterismo vesical de demora. Passar sonda nasogástrica, sonda nasointeral, procedimento do enfermeiro, por conta da anatomia, por conta dos traumas que podem ocorrer, tá? Mas tem local que o técnico passa, tá? O técnico faz o cateterismo vesical de demora, faz a nasogástrica, sabendo que é a função do enfermeiro. Ele está infringindo o código de ética, tá bom? Então, o técnico, ele acompanha, ele auxilia o enfermeiro, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Até mesmo você, depois que você se forma, eu vou passar um catéter vesical de demora. Se der algum problema, você vai ser responsabilizado por isso, ok? Tenha cuidado com os objetos ao paciente, ao cliente, para prevenir posteriores complicações, tanto para você quanto para o hospital. Guarde os objetos pessoais do doente, isto é, dinheiro, joias, como se fossem seus. Cuide para que os objetos de valor sejam guardados no cofre do hospital. Isso é muito importante, é chamado de arrolamento de valores, tá? Quando nós estudarmos aí a matéria de fundamentos de enfermagem, nós vamos ver que existe um protocolo que é chamado arrolamento de valores. Quando o doente dá entrada, que ele é acolhido na unidade, tá? Você faz um relato de todos os pertences do doente, tá? Você guarda e entrega na administração, tá? Claro, tomando alguns cuidados. Exemplo, relógio, se ele é amarelo, ele não é de ouro, tá? Ele é de cor dourada, tá? Cor prateada, tá? De uma provável marca X. Nunca colocar pulseira de ouro, cordão de ouro, tá? Não, porque se sumir você vai ter que pagar, porque quem paga é a equipe, tá? Todos os pertences do doente é cautelado pela equipe de enfermagem, tudo bem? Isso aí tem que se deixar bem claro, tá bom? A enfermagem faz o arrolamento e entrega todos esses pertences aí à administração.